A feira fervilhava como em todos os sábados de sol no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Era uma confusão boa, com vendedores gritando promoções, crianças correndo entre as barracas e o cheiro misturado de pastel frito, frutas maduras e peixe fresco no ar. Em meio àquele caos vibrante, um homem caminhava quase despercebido, usando um boné simples e óculos escuros. Ninguém suspeitava que aquele sujeito tranquilo, que parava para cheirar uma manga ou sorria para um garçom que oferecia caldo de cana, era Ricardo Kaká, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. Kaká estava ali por acaso. Tinha vindo visitar um amigo em uma ONG próxima e decidiu, por curiosidade e saudade dos tempos simples, caminhar pela feira. Mas foi numa barraca de verduras que a história começou de verdade. Uma senhora idosa, de cabelos brancos e andar lento, tentava se abaixar para pegar uma sacola que havia deixado cair. Ninguém notou. Ninguém, exceto Kaká. Ele se aproximou, curvou-se com delicadeza e pegou a sacola, entregando com um sorriso caloroso. A senhora, surpresa, sorriu de volta e agradeceu. Muito obrigada, meu filho. Hoje em dia é tão raro encontrar gente educada. Kaká apenas assentiu, sem revelar quem era. Mas enquanto ele se inclinava para ajudar, um garoto magrelo de uns 12 anos, com camiseta larga e chinelo desgastado, o observava por trás de uma barraca de milho. Os olhos do menino focavam na parte de trás da calça jeans do ex-jogador, onde um volume discreto indicava a presença de uma carteira. Foi rápido. Como um vulto, o menino se aproximou sorrateiro e enfiou a mão no bolso de Kaká, puxando a carteira. Mas algo deu errado. A carteira caiu no chão. O barulho seco fez Kaká se virar instintivamente. Seus olhos encontraram os do menino, que congelou. Havia medo ali, mas também um pedido silencioso de não ser punido. Por um segundo, o mundo parou. A feira continuava a borbulhar, mas para aqueles dois, o tempo suspendeu. Kaká não gritou, não agarrou o garoto. Apenas pegou a carteira do chão, olhou para o menino e perguntou: qual é o seu nome? O garoto hesitou, depois murmurou: Daniel. Quantos anos você tem, Daniel? 12. Está com fome? O menino não respondeu, mas seus olhos disseram tudo. Kaká olhou ao redor e apontou para uma barraca de pastel com mesinhas de plástico. Vamos comer alguma coisa. Daniel não entendeu. Não sabia se era uma armadilha, se viriam policiais depois. Mas alguma coisa na voz daquele homem, algo nos olhos calmos, o fez seguir. Sentaram-se. Kaká pediu 2 pastéis de carne, 2 copos de caldo de cana. Daniel comeu como quem não via comida há dias. Onde estão seus pais? Kaká perguntou. Daniel contou com relutância. A mãe havia morrido há 2 anos. O pai nunca conheceu. Morava com a avó, que vendia bala na porta da estação de trem. Tinham dias bons e muitos dias ruins. Por que tentou pegar minha carteira? Kaká quis saber, com suavidade. Daniel hesitou de novo. Depois, com os olhos marejados, respondeu: hoje é aniversário da minha avó. Eu queria comprar um bolo. Não consegui vender nem metade das balas essa semana. Pensei que você parecia ter dinheiro. Achei que não ia sentir falta. Houve um silêncio. Kaká não sabia o que dizer de imediato. Estava comovido. Não com o roubo, mas com a intenção. O garoto não queria comprar um celular ou algo fútil. Queria um bolo. Para a avó. E se eu te ajudasse com esse bolo? Daniel arregalou os olhos. Sério? Sério? Foram juntos até uma confeitaria modesta na esquina. Kaká deixou que Daniel escolhesse. O garoto, ainda incrédulo, apontou para um bolo simples, com cobertura de chocolate e granulado colorido. Quando saíram, Daniel segurava a caixa de papelão como se fosse um tesouro. Na despedida, Kaká colocou uma mão no ombro do garoto e disse: eu passo por aqui às vezes. Se precisar conversar, me procura. Qual é o seu nome? Daniel perguntou. Kaká sorriu. Pensou em mentir, mas desistiu. Kaká. O garoto congelou. O Kaká do futebol. O homem apenas piscou. Daniel ficou olhando até ele desaparecer entre as barracas. Depois olhou para o bolo.
e começou a correr entre as ruas esburacadas da comunidade, com um só pensamento na cabeça: a avó ia ganhar o melhor aniversário da vida. No dia seguinte, Kaká acordou cedo, com o coração ainda pesado pela cena que presenciara no mercado. Não era o valor material da carteira que o incomodava, mas sim a imagem do garoto, tão jovem e já envolvido em algo tão triste. Sentiu que não poderia simplesmente esquecer o que acontecerá. Após o café da manhã, ele vestiu uma roupa simples, colocou um boné para não ser reconhecido e voltou àquele mesmo mercado, determinado a encontrar o menino. Andou por entre as barracas, com os olhos atentos, mas disfarçados. Cumprimentou alguns vendedores, fingindo interesse nas mercadorias, enquanto observava cada canto, cada rosto. Quase uma hora se passou quando, perto da banca de frutas, ele viu o menino novamente. Estava encostado numa parede, aparentemente esperando algo ou alguém. Kaká se aproximou com calma, sem demonstrar intenção. Comprou uma maçã e ficou observando. O garoto olhou em volta, e por um breve momento seus olhos encontraram os de Kaká. O reconhecimento foi imediato. Ele ficou visivelmente assustado. Virou-se para correr, mas Kaká deu 2 passos rápidos e segurou seu braço. Espera, calma, eu não vou te fazer mal. O menino se debateu, mas a voz de Kaká era firme e serena. Eu não quero te machucar, nem quero meu dinheiro de volta. Eu só quero conversar. O garoto parou de se mexer, mas manteve o olhar desconfiado. Kaká o soltou e apontou para um banco próximo. Vamos sentar ali. Só alguns minutos. Hesitante, o menino seguiu Kaká até o banco. Sentaram-se em silêncio por alguns instantes. Kaká começou. Qual é o seu nome? Tiago. Quantos anos você tem? Tiago. 11. Kaká assentiu, olhando para o movimento do mercado. Depois, voltou-se para o menino. Eu vi o que você fez ontem. Vi você pegar minha carteira. Mas não estou aqui para te acusar. Estou aqui porque quero entender. Por que você fez aquilo? Tiago ficou em silêncio, olhando para os pés sujos e os dedos cobertos de sujeira. Demorou, mas finalmente respondeu. Eu não queria. Foi o Bruno. Ele disse que se eu não pegasse alguma coisa, ele ia bater na minha mãe. Ele é dono da viela. Todo mundo tem que obedecer. O coração de Kaká apertou. Aquilo confirmava o que ele temia. O menino estava envolvido com um grupo criminoso que controlava a região. E a sua mãe? Onde ela está agora? Tiago enxugou os olhos com o braço sujo. Ela está doente. Não consegue mais trabalhar. Fica em casa o dia todo. Eu sou o mais velho. Tenho que trazer alguma coisa pra gente comer. Kaká sentiu um misto de tristeza e raiva. Raiva daquela realidade injusta. Mas também uma determinação crescente dentro dele. Não podia deixar aquilo continuar assim. Onde você mora? Tiago hesitou. Eu não vou contar pra ninguém. Não vou chamar a polícia. Prometo. O menino olhou para ele, medindo suas palavras. Por fim, disse. Na rua Santa Mariana, perto da Igreja Velha. Numa casa azul com portão enferrujado. Kaká gravou a informação. Posso visitar vocês? Tiago arregalou os olhos. Só para ver como vocês estão. Trazer alguma coisa para ajudar. Não é esmola. É só um gesto. Tiago ficou calado, mas não recusou. Então vou amanhã. Eles se despediram. Kaká foi direto ao mercado. Comprou alimentos, remédios básicos e algumas roupas. No caminho para casa, ligou para um amigo da infância que trabalhava em uma ONG de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Explicou rapidamente a situação e pediu orientação. Naquela noite, Kaká quase não dormiu. Pensava na mãe do menino, pensava no Bruno, pensava nas dezenas de crianças que deviam estar na mesma situação. Perguntava-se como, com tanta riqueza, tanta tecnologia, ainda existiam lugares onde o medo e a fome eram os donos da vida das pessoas. Na manhã seguinte, ele dirigiu até o endereço indicado. A casa era simples, com pintura descascada e marcas de umidade nas paredes. Bateu palmas. Uma mulher magra, de olhar cansado, apareceu. Dona Maria. Ela olhou desconfiada. Sou amigo do Tiago.
Ele me falou da senhora. Vim trazer umas coisas. A mulher abriu o portão com dificuldade. Kaká entrou, deixando a sacola sobre uma mesa improvisada. A casa tinha apenas 2 cômodos e um cheiro forte de mofo dominava o ambiente. Tiago saiu de trás de uma cortina e sorriu ao vê-lo. Kaká passou quase 1 hora ali, conversando com Dona Maria, ouvindo sua história, suas lutas, as perdas que tivera. Descobriu que o pai de Tiago morrera há 3 anos, vítima de um assalto, e desde então a família sobrevivia com pequenas doações e o trabalho informal dos filhos. Naquele dia, ao sair daquela casa, Kaká não era mais o mesmo. Tinha um plano. Algo dentro dele dizia que não bastava doar. Era preciso transformar. E ele começaria por ali. A manhã seguinte nasceu com o céu limpo sobre São José dos Campos. O mercado municipal, ainda adormecido, começava a despertar com os primeiros passos dos feirantes arrastando caixas e lonas coloridas. Entre frutas, temperos e vozes em coro, um pequeno vulto se esgueirava entre as bancas. Era Lucas, com os olhos atentos, mas a mente ainda pesada pela conversa do dia anterior com aquele homem estranho. Kaká. Ele não sabia o nome do ex-jogador, nem sequer o reconhecia. Mas algo naquele olhar compassivo, naquele tom de voz sereno, o fazia se sentir visto. Não como um ladrão, mas como alguém com nome, história, dores. Ainda assim, a vida seguia com a brutalidade de sempre. E ele não podia dar ao luxo de pensar em promessas. Tinha que alimentar Dona Cida e a pequena Aninha. Pensar demais podia machucar. Mas o que Lucas não sabia era que, naquela mesma manhã, enquanto ele voltava ao ritual de buscar frutas caídas, pão velho, e se preciso, repetir o erro de enfiar a mão em bolsos alheios, Kaká já estava numa reunião com sua equipe social. Em sua casa discreta e sem ostentação, longe dos flashes e dos aplausos, ele exibia no notebook algumas fotos tiradas discretamente da casa onde Lucas morava. Isso é real? Perguntou Rafaela, sua assessora. Esse teto parece prestes a desabar. É real. Fica a menos de 5 quilômetros do centro. Mas ninguém vê. Quer que eu acione imprensa? Podemos fazer uma matéria de impacto, gerar engajamento. Não. Cortou Kaká com firmeza. Quero fazer isso em silêncio. Nada de câmeras. Nenhuma postagem. Silêncio. Naquele momento, Rafaela entendeu que não era sobre caridade exibida, mas sobre justiça silenciosa. Nas horas seguintes, uma equipe de pedreiros foi mobilizada. Um arquiteto amigo de Kaká, conhecido por projetos sociais em favelas, apareceu com uma planta simples, mas segura. Kaká financiaria tudo: nova cobertura, piso, encanamento, banheiro digno, geladeira e até uma cama de casal para Dona Cida, que há anos dormia num colchão de espuma mole no chão. Mas nada disso seria imediato. E Kaká sabia que, antes de mudar o entorno de Lucas, precisava tocar algo mais profundo. A fé que o menino havia perdido nos adultos, na sociedade, na própria dignidade. Então, naquela tarde, ele fez algo incomum. Disfarçado de boné e máscara, voltou ao mercado e, sem que Lucas visse, deixou uma sacola escondida atrás da banca de um amigo de confiança. Dentro, havia 2 pacotes de arroz, feijão, leite em pó e um envelope branco. No bilhete, poucas palavras escritas à mão. Nem todo mundo que te observa quer te punir. Alguns só querem te ajudar a carregar o fardo. Você não está sozinho. Volto em breve. Assinado apenas com uma letra K. O menino só encontrou a sacola quando o sol já se escondia. Ficou paralisado. Leu o bilhete umas 4 vezes. Mostrou a Dona Cida, que chorou sem entender. Naquela noite, com o estômago cheio e o coração confuso, Lucas demorou a dormir. Pela primeira vez em meses, rezou. Não pedia comida, nem dinheiro. Só pediu: Deus, se for verdade, que esse anjo não desista da gente. Enquanto isso, Kaká revisava a lista de materiais para a reforma. Ligou para um fornecedor e pediu urgência. Sem perguntas. Eu pago o que for. Mas comece amanhã cedo. Eles não podem mais viver daquele jeito. Na manhã seguinte, Lucas acordou com batidas fortes na porta. Pensou que fosse um fiscal, ou pior, alguém que descobriu seu trabalho. Mas ao abrir,
Viu dois homens sorridentes, com uniformes de construção e capacetes. Oi, garotão. Viemos verificar a estrutura da casa. Tem ordem de serviço aqui. E mostrou um papel timbrado. Lucas ficou sem reação. Dona Cida tremia, repetindo. Mas a gente não pediu nada. Alguém pediu por vocês. Respondeu o pedreiro e piscou o olho com cumplicidade. Na rua, Cacá assistia de longe, sentado dentro de um carro discreto. Não queria aplausos. Queria que Lucas sentisse algo que nunca teve. Esperança sem condição, ajuda sem cobrança. Nos dias seguintes, a casa virou um canteiro de obras. Vizinho cochichava, gente inventava história, mas Lucas apenas observava. No fundo, temia que tudo fosse um sonho. Ou pior, uma pegadinha. Foi quando, no terceiro dia de reforma, ele encontrou uma segunda sacola, agora com um estojo escolar, um par de tênis novo e outro bilhete. Todo menino tem direito de sonhar e estudar. Você é mais do que o lugar onde nasceu. Vai além. Dessa vez, ele não chorou. Ele correu. Foi até o ponto do mercado onde vira o homem do olhar calmo. Não o encontrou. Mas ali, sob o toldo surrado, fechou os punhos e prometeu a si mesmo: se um estranho acredita em mim, quem sou eu para duvidar? Naquela noite, dormiu ao lado da irmã, com o tênis nos pés. Sentia-se valente, quase invencível. Do outro lado da cidade, Cacá recebia uma mensagem: reforma a todo vapor. O menino sorriu hoje. Primeira vez. Ele fechou o celular, olhou para o céu estrelado e disse baixinho: obrigado, Senhor. Ainda dá para plantar o bem e fazer florescer. Era uma manhã chuvosa no bairro humilde da zona norte de São Paulo. As gotas de chuva caíam com constância nos telhados de zinco, criando uma melodia triste, mas curiosamente reconfortante. Naquela rua estreita e de paralelepípedos irregulares, um menino de olhar atento caminhava com uma mochila velha nas costas. Era Caio, o mesmo garoto que semanas atrás havia tentado furtar Cacá no mercado. Mas hoje ele não carregava mais o peso da vergonha ou do medo. Hoje, ele andava com propósito. Tudo começou quando Cacá, após visitar a casa de Caio e entender a situação da família, decidiu agir de forma silenciosa, porém transformadora. Não era sua intenção fazer caridade pública ou se colocar como salvador. Ao contrário, Cacá sabia que o verdadeiro impacto só viria se Caio pudesse se enxergar como alguém digno, capaz de conquistar o próprio futuro com dignidade. Foi assim que, junto com um grupo de amigos que trabalhavam com projetos sociais, Cacá reformou a pequena casa onde Caio vivia com a avó e a irmã. A primeira providência foi trocar o telhado que vazava. Depois, veio a pintura das paredes, os móveis essenciais e uma geladeira nova, cheia de alimentos. Ninguém sabia que era obra de Cacá. Ele fazia questão do anonimato. Para a avó, aquilo tudo era um milagre. Para Caio, era um convite silencioso à mudança. Mas o maior presente veio na forma de uma carta. Em um envelope simples, entregue por um funcionário do centro comunitário, Caio encontrou algo que jamais imaginou: uma bolsa integral para estudar em uma escola particular da região, uma das melhores do bairro. Além disso, a carta dizia que ele teria acompanhamento psicológico e esportivo, caso quisesse seguir qualquer caminho, seja na bola ou nos livros. Caio chorou em silêncio naquela noite. Chorou pela primeira vez, não de fome, nem de desespero, mas de esperança. Olhou para a irmãzinha dormindo no colchão novo, com a boneca que ganhará da assistente social, e sussurrou para si mesmo: eu vou conseguir. Eu vou mudar isso tudo. No dia seguinte, vestindo o uniforme novo da escola, Caio foi recebido com olhares curiosos e até alguns de desconfiança. Ele não se encaixava naquele mundo de crianças bem vestidas, com pais que buscavam de carro e mochilas importadas. Mas ele manteve a cabeça erguida. Já havia enfrentado coisa pior. O que mais poderia o intimidar? Foi na aula de literatura que a professora, uma mulher gentil chamada Patrícia, pediu para que cada aluno se apresentasse e dissesse o que queria ser quando crescesse. Alguns diziam advogado, engenheiro, médico. Quando chegou a vez de Caio, ele se levantou,
com a voz ainda tímida, respondeu: eu quero ser alguém que possa ajudar outros como alguém me ajudou um dia. Houve um silêncio na sala. Não era a resposta esperada, mas foi a mais verdadeira. Após a aula, Patrícia chamou Caio para conversar. Ela queria entender mais sobre ele. E, pela primeira vez, ele contou partes da sua história, omitindo apenas o detalhe do furto. Falou da avó, da irmã, do mercado, da casa reformada, da carta. Ela ouviu com olhos marejados. Você tem um coração bonito, Caio, disse ela. E agora tem uma chance de ouro. Não desperdice. Enquanto isso, Cacá acompanhava tudo de longe. Através dos relatórios da assistente social, ele sabia que Caio estava indo bem, que chegava cedo, que participava, que ajudava os colegas. Mas também sabia das dificuldades, dos olhares, dos comentários. Por isso, pediu ao centro comunitário que organizasse uma roda de conversa sobre empatia e respeito. A presença dele seria uma surpresa. E foi. Numa sexta-feira ensolarada, a quadra da escola foi organizada com cadeiras em círculo. Alunos do 6º ao 9º ano estavam presentes. Quando Cacá entrou, um burburinho se formou. Muitos não acreditaram. Outros puxaram o celular para tirar fotos. Mas ele pediu silêncio e começou a falar. Eu não vim aqui como famoso, nem como ex-jogador. Vim como alguém que acredita que todos merecem uma segunda chance. Que todos têm um valor que vai além do que vestem ou de onde vieram. Caio estava na segunda fila, de cabeça baixa, mas aos poucos foi levantando o olhar. Cacá continuou. Quando a gente olha nos olhos de alguém e escolhe ver além da aparência, a gente muda o mundo. E às vezes, o mundo que muda é o nosso. Ninguém mais falava. Havia algo naquelas palavras que tocava fundo. E então, Cacá olhou diretamente para Caio. E quando a gente acredita em alguém, essa pessoa também passa a acreditar em si mesma. Caio sentiu um nó na garganta. O tempo pareceu parar. Naquele instante, ele soube que Cacá sabia, que sempre soube, mas que nunca o julgou. Após o encontro na escola, Caio se tornou não apenas um aluno mais confiante, mas um exemplo silencioso de superação. Ele passou a se dedicar ainda mais aos estudos, chegando antes de todos e sendo o último a sair. Começou a se voluntariar na biblioteca, ajudava colegas com dificuldades. Aos poucos, passou a sorrir com naturalidade. O medo que o habitava deu lugar à esperança. A assistente social, emocionada com o progresso, sugeriu a Cacá que, talvez, fosse a hora de se apresentar de forma oficial à família. Mas Cacá ainda hesitava. Ele temia que, ao revelar-se, transformasse tudo em um espetáculo. Não queria a gratidão de Caio, queria sua autoconfiança. Então, optou por uma abordagem mais simbólica. Organizou um evento no centro comunitário com o pretexto de lançar um programa de bolsas para crianças em situação de vulnerabilidade. O evento teria música, comida, brincadeiras e uma premiação simbólica para jovens de destaque. Caio recebeu o convite com desconfiança. Achava que não pertencia àquele tipo de coisa. Mas Dona Cida o encorajou. Meu filho, se te chamaram, é porque viram algo em você. Vai, representa nossa família com orgulho. No dia do evento, a quadra do centro comunitário estava cheia. Famílias inteiras, crianças correndo, jovens com instrumentos, barracas com quitutes. Um clima de festa simples, mas cheio de dignidade. Quando chamaram Caio ao palco para receber o certificado de transformação e inspiração, ele subiu envergonhado. Recebeu o papel das mãos de um coordenador, mas quando se virou para descer, escutou o microfone anunciar. E agora, convidamos um convidado muito especial para entregar pessoalmente uma carta que muda vidas. Alguém que acompanha essa história desde o início, em silêncio. As luzes se voltaram para o fundo da quadra. E lá vinha ele, Cacá, vestindo uma camiseta simples e um sorriso humilde. Caio congelou. O tempo parou. As peças se encaixaram em sua mente. O olhar do mercado, as sacolas misteriosas, a reforma, o convite, tudo. Cacá subiu ao palco. Antes de entregar a carta, olhou nos olhos de Caio e disse: Você mudou sem saber que era observado.
E é por isso que você merece tudo o que vem pela frente. Aqui está a sua carta de admissão oficial para o Instituto de Educação Integral, com direito a transporte, uniforme, alimentação e acompanhamento. A plateia aplaudiu de pé. Dona Cida chorava abraçada com a pequena Ana. Caio, atônito, recebia o envelope. Com a voz embargada, disse: "Obrigado por acreditar em mim antes mesmo de eu acreditar." Cacau abraçou e respondeu: "Agora é sua vez de acreditar em outros." E seguir. Naquela noite, já em casa, Caio colocou o certificado na parede, ao lado da cama, a carta na gaveta, junto com o estojo escolar, e fez uma promessa silenciosa: nunca esqueceria de onde veio, mas também nunca mais aceitaria que aquilo definisse para onde iria. Cacá, por sua vez, voltou para casa leve. Sabia que não mudaria o mundo inteiro, mas mudará o mundo de um menino. E isso, para ele, já era tudo.